Alô, varandeiros! Chegamos na varanda mais famosa do Brasil para falarmos tudo sobre o Santos Futebol Clube, as notícias deste dia 23, as festas se aproximando, mas as notícias no maior alvinegro da terra não param, hein? É o Santos conversando ali com Atlético Mineiro sobre a possibilidade de empréstimo do Rony, o Santos e o Gabriel Barbosa se acertando ali nas suas bases salariais para que o atacante do Cruzeiro reforce o Santos na temporada de 2026, o Santos pagando ali as suas certidões, o Santos também, né, formalizando a proposta para o volante ali, Felipe Loyola, do Independiente da Argentina, um bom jogador, já vou antecipando aqui, muito sobre o Santos Futebol Clube. Neste vídeo de hoje, vamos discorrer aí sobre as movimentações do Santos Futebol Clube no mercado, que tá bombando, viu? O futebol parou, né? Jogadores de férias, descansando, tem a reapresentação virtual aí a partir do próximo dia 26, mas as negociações nos bastidores não param. Ficam ali pulsando a todo momento, especulação dali, especulação daqui. Vamos falar muito sobre esse Santos Futebol Clube no dia de hoje, mas antes vai aquele recadaço. Não posso começar o programa sem o recadaço de hoje. E o recadaço é de quem? Dela, da Blaze, Blaze. 18 mais, jogue com responsabilidade. Jogue Blaze. Todas as cotações do mercado, estatísticas, você encontra onde, varandeiro? Na Blaze. As melhores odds estão na Blaze. O meu palpite também está na Blaze. Os campeonatos nacionais, para nós aqui, foram encerrados. Mas, para quem gosta de palpitar, para quem acompanha aí campeonato inglês, Copa da Liga Inglesa, enfim, tem hoje um jogaço aí, hein? Arsenal e Crystal Palace pela Copa da Liga Inglesa. E também ali, do outro lado ali, também temos um outro confronto, um clássico, né, importantíssimo ali entre Fenerbahçe e Besiktas. Então, o palpite do Santástico tá na Blaze. O seu aonde tá, varandeiro? Na Blaze também. Na Blaze você escaneia o QR Code, tá? Escaneia o QR Code para fazer o seu cadastro e utilize o código VarandaFDB. Não esqueça de utilizar o código VarandaFDB. Jogue com responsabilidade. Jogue Blaze. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você, varandeiro, também é Blaze. Blaze. Vamos lá, varandeiros. Vamos falar sobre as notícias do Santos Futebol Clube aí que vem pipocando na imprensa nos últimos dias, né? O Santos que vem sondando aí o Gabigol, a situação do Gabigol, que já não quer mais continuar no Cruzeiro. A gente já tem falado isso daqui há alguns dias, até mesmo antes do jogo Corinthians e Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, já acontecia ali as conversas, né, que o Gabigol não queria continuar no Cruzeiro para 2026. O Santos é a equipe mais interessada, é onde o Gabigol teoricamente se identificaria mais e tem mais espaço para poder jogar. A gente imagina ali que o Gabigol não jogaria em nenhuma equipe do Rio de Janeiro, por toda a história que o Gabigol tem com a equipe do Flamengo, né? O Gabigol, ele é o segundo, para muitos, né? Ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Isso não é pouco, né? A gente está falando de um clube com uma camisa gigantesca, como a do rubro-negro carioca, né? Campeão de tudo nos últimos anos. E no período mais glorioso da história do Flamengo, o Gabigol, ele era ali o centroavante do Flamengo. Então, muitos colocam ele abaixo apenas do Zico, né? E isso é muito grande. Muitos ali têm opinião contrária à vinda ou à não vinda do Gabigol. Eu vou deixar para que vocês debatem, para que vocês ali criem as suas opiniões, né? Nós aqui, para passarmos a informação, os números do último ano do Gabigol, desse ano de 25 do Gabigol no Cruzeiro, não foram ruins. Ele foi um reserva praticamente o ano inteiro, né? Teve 14 gols na temporada. Então, para um jogador reserva, não é o melhor dos mundos se tratando de um jogador como o Gabriel Barbosa, mas não são números ruins, né? São números que a gente pode olhar ali com uma expectativa de um jogador de 29 anos que ainda quer mostrar que é capaz, que é bom, pode ser um jogador muito útil para o Santos, que sofreu muito. Desde Marcos Leonardo, o Santos não encontrou um camisa 9 que realmente ali colocasse a camisa do Santos, envergasse a camisa do Santos e fosse um jogador que a gente sentisse confiança. Tentamos no ano de Série B, Julio Furti, Morelos, o Wendel Silva, que veio lá do Porto B, né? Tentamos esse ano aí David Washington, que para mim foi um pecado danado ele não ter conseguido demonstrar seu futebol. Muito se criou expectativas
em Tiquinho Soares, né? De termos ali, de resgatarmos o Tiquinho de 2023, um jogador artilheiro no Botafogo, uma das principais referências naquela campanha de remontagem de elenco do time do Botafogo em 23, né? Depois que subiu da Série B e ali bateu vice-campeão brasileiro, perdendo ali praticamente na reta final do campeonato o título para o Palmeiras. Então, nós santistas criamos a expectativa de que o Tiquinho voltasse a ser o Tiquinho que foi no Botafogo e não aconteceu. Infelizmente não aconteceu por diversos problemas, né? Muito se fala que o Tiquinho ainda tem muitos problemas psicológicos da perda do seu pai, que era uma pessoa muito importante na vida dele, né? O acompanhava, então isso daí afetou muito o Tiquinho, e ali ele não voltou a ser o Tiquinho que a gente imaginava que tivesse condições de ser. Dentro do Santos existe uma luta danada, né? Porque Alexandre Matos acredita que no ano de 26 ele pode se recuperar, muitos membros da diretoria do Santos já não acredita mais e estão tentando colocar o Tiquinho no mercado. Não é fácil devido à idade e os vencimentos que o Tiquinho tem no Santos Futebol Clube. Então aí tem essas situações que andam acontecendo dentro do clube, né? E o Gabigol pode-se concordar ou não, né? Mas eu acredito que desde a época de Marcos Leonardo, o torcedor santista não tem a confiança num centroavante como com a chegada do Gabigol vai criar no ano de 26. É um fazedor de gols nato, é um jogador que sabe se posicionar, é um jogador que chama a responsabilidade, é um jogador que não se esconde e tem muita qualidade. Não à toa, como eu comentei no começo do vídeo, é um dos principais ídolos da história do Flamengo, né? Jogou muito bem quando teve suas passagens no Santos Futebol Clube e eu tenho certeza que a sua chegada pode ajudar muito esse setor do clube que está muito deficitário, né? E ali os acordos estão acontecendo, o staff do jogador estava pedindo aí um salário inicial na casa de 2,5 milhões, né? Ele que recebe cifras acima de 3 milhões no time da Raposa. O Santos ofereceu 1,5, mas está ali tendencioso a chegar a 2, e isso está facilitando a negociação. E o Pedrinho BH não vai fazer esforço nenhum para manter o Gabigol no clube da Raposa. Então, Gabigol e Santos aí estão se acertando, mais próximo do acerto, e quem sabe, né? Não teremos ali o anúncio da renovação do contrato do Neymar Júnior com a contratação do Gabigol. Fica aí uma dica para o marketing do Santos Futebol Clube, caso esteja muito perto de acontecer essas duas grandes novidades, né? Duas novidades que podem fazer com que outros atletas também tenham interesse em jogar no Santos Futebol Clube. Jogador esse que o Santos está avançando. Tentamos no meio do ano que se passou a contratação do Felipe Loyola do Independente, um bom jogador para mim, tá? Esse é um jogador que chega para assumir a camisa de titular e resolver os problemas do Santos no meio de campo, tem muita presença diária, marca muito bem, transição, velocidade, bom passe. Então é um jogador que chega para colocar a camisa e jogar. E você joga a camisa do lado e escolhe quem vai ser o parceiro dele entre os volantes ali, né? Se é Zé Rafael, se é o Ilharão, se é o Bom Tempo, se é o Vitor Hugo, enfim. Mas esse jogador, para mim, ele é imprescindível para termos um elenco mais qualificado para 2026. Felipe Loyola, um bom jogador de 25 anos, jogador titular da seleção chilena, jogador titular do Independente. Pô, Santástico, mas a seleção do Chile não foi para a Copa, em eliminatórias que tem ali, só não vai quem realmente é o último ou os dois últimos ali para a Copa do Mundo hoje em dia. Mas é um jogador que já demonstrou qualidade, eu procurei acompanhar muito sobre esse nome, desde o momento que se especulou ele no meio do ano passado, e é um jogador que eu tenho certeza que enriqueceria muito o meio de campo do Santos Futebol Clube com a sua qualidade. O Santos ofereceu ali 6 milhões de dólares, né, próximo de 33 milhões de reais, em 3 parcelas, e o Independente está irredutível. Quer receber esse valor à vista, até porque o Santos, infelizmente, não tem bom nome no mercado, né? O Santos teve várias negociações parceladas que está barrigando ali, não está conseguindo efetuar os pagamentos. Então, quando você fica muito ruim na praça, é muito difícil você entrar com qualquer tipo de negociação em parcelamento. Uma coisa são equipes mais estruturadas, oferecer um parcelamento aonde a outra equipe sabe que vai receber. Do Santos, não. Fica a interrogação. As péssimas práticas do Santos que vêm sendo seguidas aí, ano após ano, gestão após gestão, e isso, claro, vai dificultar muito para o Santos. Caso queira o jogador, ou vai ter que aumentar a entrada, ou tentar esse recurso à vista para pagar para o time argentino, para trazer Felipe Loyola já para fazer a pré-temporada aqui no Santos Futebol Clube nesse início de ano. Um ano muito apertado, já falei em vídeos anteriores, né? Onde temos o estadual dificílimo,
o estadual mais difícil do Brasil é o Campeonato Paulista, iniciando ali no dia 11, e o Brasileirão já, né, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? A logística é muito complicada, são várias equipes grandes, em estádios muito complicados de jogar, então realmente o Campeonato Brasileiro é muito difícil de disputar, já com início também no dia 28. Então, é importante demais fecharmos esse elenco antes que as coisas ali, antes que os campeonatos comecem, porque depois, para você colocar entrosamento, ritmo de jogo, tudo fica mais difícil. Já teremos uma pré-temporada muito encurtada, né? Se a gente dificultar essa montagem de elenco, né? Se deixarmos, Santacho, mas a janela vai até o mês 3. Mas, gente, a janela também do meio do ano agora que passou era longa. E o Santos fez 4 contratações no último dia de janela. E aí, para você colocar esses caras em ritmo, para que esses caras ali se adaptem à equipe, é muito mais difícil. Então, quanto mais rápido você antecipar essa montagem de elenco, falarmos, olha, esse é o nosso elenco, só vai chegar um jogador agora pontual, alguém que chega para poder mudar o patamar do Santos, mas esse é o elenco que nós vamos seguir até o final do ano. É muito melhor para o Vojvoda ter todos os jogadores à disposição, já montar os seus esboços de time ali para que o Santos seja uma equipe competitiva e que a gente não passe sufoco, né, nesse ano de 2026, porque 2025 foi muito difícil. Estamos em 4 competições, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, mas a gente sabe que não foi um ano fácil. Nos livramos matematicamente na última rodada do rebaixamento. Então, só nos livramos, né, de um risco de não nos classificarmos no Paulista para a fase de mata-mata depois da chegada do Neymar. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso, e quanto mais rápido o Vojvoda tiver essas peças à disposição antes do campeonato começar, vai ser importante para ele. E por falar em dívida, né, o Santos que não paga suas dívidas, o Santos que vai barrigando tudo, olha, tem pagamento. Tem pagamento, Varadeiro. O Santos está em dia com as suas certidões de tributos federais, né? E o FGTS estava em atraso nesse ano de 25. O Santos colocou em ordem a casa, né? Pelo menos com relação a esses tributos, que é muito importante para que a gente sabe que atraso de FGTS pode fazer com que um jogador ali ele peça rescisão de contrato, enfim, o Santos corria muitos riscos, né, em não pagando os seus impostos. Então, que fique a dica aí para que não aconteça isso novamente no ano de 26 e que o Santos consiga arcar rigorosamente com seus tributos, com seus FGTS, com seus salários, porque a gente sabe que minimamente um clube que não tem estrutura, ele precisa arcar com as suas despesas, né? O Santos, a estrutura do Santos já é ruim. Se o Santos atrasar salário, fica mais difícil ainda, né? Então que 2026 seja um ano diferente, já que nós temos aí o calendário cheio. E eu vi uma notícia agora há pouco pelo competente jornalista André Hernan, que o Santos sondou o Atlético Mineiro pela contratação do Rony, né? Rony do Atlético Mineiro aí, que o Galo quer ali baixar sua folha salarial, não vai disputar a Libertadores, vai disputar a Sul-Americana, e o Atlético Mineiro ali tem interesse em diminuir sua folha do próximo ano, tem um elenco muito caro, e o Rony é um jogador caro, né, que viu com salário alto, junto ao Palmeiras. Então o Santos sondou ali o Rony, achando que era um jogador para chegar e substituir a saída do Guilherme, tá? Eu vou deixar a minha opinião sobre o atacante Rony. É um movimento que eu não faria. É um jogador caro. E outra, isso daí eu comento há muito tempo com conhecidos, né, com amigos. Já comentei também no Varanda, em algum dos programas do Alô Varandeiros, né, que nós temos aí todos os dias às 8 horas da noite, que para mim o Rony, ele era um Guilherme num grupo mais estruturado, né? O Rony é aquele jogador polivalente, que briga, que corre, que luta, mas as tomadas de decisão do Rony são muito ruins, iguais às do Guilherme, né? Então para mim não era um movimento que eu faria, já não é um jogador novo, então acredito que agora ele pode estar entrando na mesma situação do Guilherme, um declínio físico, né? E para um jogador que não tem tanta qualidade na tomada de decisão e começa a entrar num declínio físico, a tendência é que você não consiga extrair o máximo desse atleta, que é o que? A força de vontade, a correria, a luta. Então é um movimento que eu não faria, a contratação do Rony. É um jogador que não me agrada, não me brilha os olhos, e para você pagar caro num jogador como o Rony, utiliza a base, utiliza o Barreal, né, que vai estar à disposição ali para fazer a função dele com a saída do Guilherme, né? Então, é gastar recursos desnecessários com um jogador que eu acredito que seja um Guilherme 2.0, né? Se nós pegarmos um Rony na equipe do Palmeiras, que era muito mais estruturada do que o Santos, e pegarmos o Guilherme do Santos, olha, para mim os jogadores estão muito parelhos um com o outro.
E eu havia comentado agora há pouco sobre a janela de transferências, né? A janela de transferências tem início no dia 5/1 e finaliza no dia 3/3, tá? De 26. Então, o Santos vai poder registrar os jogadores a partir do dia 5, mas isso não interfere em nada em contratações. Para quem se lembra, a janela, quando o Santos caiu, quando o Marcelo Teixeira assumiu o Santos Futebol Clube, a janela também abriu no início do ano, se eu não estou enganado, no dia 2 ou no dia 3. Porém, o Santos já tinha ali aqueles pré-contratos prontos e assinados com jogadores contratados. O Santos, depois que o Marcelo ganhou, começou a contratar jogadores ali a partir do dia 20, já deixando um pré-contrato assinado para que ele fosse apenas efetivado ali quando abrisse a janela. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Varandeiro, essas foram as notícias do Santos Futebol Clube no dia de hoje, dia 23. Bom, eu volto agora só no dia 25, mas eu queria antecipar o meu Feliz Natal. Que todos tenham um Feliz Natal, que todos aí possam compartilhar essa data em família. E desejo um beijo no coração de todos. Esse ano, mandar um beijo especial para nossa Boninha, né, para nossa Varandete. Era um Natal que todos nós gostaríamos de estarmos passando de uma forma diferente. É o primeiro Natal que teremos aí sem o nosso grande Marcão. Então, um beijo no coração da nossa Boninha, da Varandete e de toda a família dela. Que vocês possam estar juntos e passar esse Natal juntos, que eu tenho certeza que era tudo que o nosso Marcão gostaria que acontecesse. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração, varandeiros e varandeiras. Que todos passem o Natal junto com as suas famílias, né, de forma muito feliz. Enfim, desejo tudo de melhor para todos vocês. Volto aí depois de amanhã com mais um vídeo de atualizações do Santos Futebol Clube. Amanhã temos o nosso Bigodinho com o vídeo dele. Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até mais. Abraço, varandeiros!